E aí galera, beleza? Jonatas aqui, mais um vídeo de Delphi no canal. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como utilizar resources no Delphi. Vamos lá? Bom, para que serve os resources, né, no Delphi? Resource é um recurso que o Delphi disponibiliza, né, onde você pode incorporar ao exe, né, do seu projeto arquivos binários, né, como arquivos de texto, imagens, DLLs, né? São vários tipos de arquivos que você pode carregar no exe e lá na máquina do cliente, né, ou na máquina de quem for usar o seu sistema, você pode extrair esses arquivos que estão carregados no exe, você pode extrair eles, salvar em algum diretório na máquina de destino e fazer uso desses arquivos, ok? Então vamos lá, vamos fazer um projeto de exemplo, vou mostrar para vocês como que faz o carregamento, né, dos binários. Existem duas formas, tá, de você usar resource. Eu vou mostrar as duas. Então, nesses dois exemplos que eu vou citar, eu mostro como que carrega os arquivos, né, os resources no exe, e depois como que você faz a extração, como que você exporta esse arquivo que está no exe, como é que você exporta ele para a máquina de destino. Então vamos criar um projeto de exemplo. Nesse projeto de exemplo eu vou mostrar para vocês as duas formas de carregar os resources no exe e também como extrair esses resources, né, esses binários na máquina. Então vamos salvar esse projeto. Deixei uma pasta pré-pronta aqui já para salvar o projeto. O nome do projeto vai ser exemplo res. Na verdade é exemplo res.view.principal. O projeto vai ser exemplo res. Ok, vamos mudar o nome desse form para view principal. Ok. Então tá pronto aqui o nosso projeto. Agora nós vamos fazer, vamos iniciar aqui o carregamento, né? Como que faz o carregamento de resources. Então vamos lá. Primeiro nós vamos criar alguns arquivos, né? Um arquivo de texto e uma imagem que eu já fiz o download. Vamos salvar esses arquivos em uma pasta e depois vamos fazer o carregamento. Então, abrir o arquivo de texto aqui, vou escrever teste de resource no Delphi. Ok, vamos salvar o arquivo. Beleza, vamos criar aqui primeiro uma pasta chamada binários. Bin. E a outra pasta que nós vamos criar vai ser para testar o destino, né? Para extrair os arquivos binários. Então aqui na pasta bin nós vamos salvar tanto a imagem quanto o arquivo de texto. Então, vamos copiar aqui o arquivo. Aliás, copiar o caminho da pasta. Vamos salvar o arquivo de texto aqui dentro, né? Arquivo teste dentro da pasta bin. Então já salvou aqui o arquivo. Agora nós vamos copiar a imagem que eu fiz download e vou colar nessa pasta bin. Ok, colei a imagem aqui na pasta, a imagem de um monitor. Vamos apenas renomear essa imagem para monitor, para facilitar. Ok, então nós já criamos aqui os binários, né? Os arquivos que vão ser carregados no Delphi, no exe, né? Do projeto. Então vamos voltar aqui no Delphi. A primeira forma para carregar recursos no binário, né, no exe, é você utilizando a opção Project, Resources and Imagens. Ok? Vai aparecer essa janela para você e aqui você vai clicar em Add. Clicando em Add vai ser aberta a pasta padrão do projeto. A pasta que a gente que salvamos os binários é o arquivo, no caso é a pasta bin. Você pode escolher aqui o tipo de arquivo, né? No caso eu vou selecionar todos os arquivos, então é N-File. Copia tudo, abrir. Ok, então veja que os dois arquivos já foram carregados aqui para o gerenciador de Resources and Imagens. Eu recomendo para vocês, né? Quando vocês fizerem isso,
alterar o nome do identifier, porque o padrão é resource, né? Quando é arquivo de texto, ele atribuiu a sequência, né? Resource, underline e uma sequência de um ao número máximo aí disponível. E a imagem é a mesma coisa, ele atribui o JPG, né? Que é a extensão, imagem, underline e outra sequência. Então aqui no caso do arquivo de texto, eu vou mudar para txt1 e na imagem coloca img1 também. Ok? Então agora mudamos aí o identifier para tornar mais simples na hora de fazer a extração, né? Veja que foi atribuído o nome do arquivo, foi atribuído um tipo para esse arquivo resource, no caso ficou rcdata, e um identifier, que foi o que nós alteramos, tanto para o arquivo de texto quanto para a imagem. Feito isso, você pode clicar em OK. Bom, agora vamos fazer um build do projeto. Vamos apertar F9 para executar. Ok. Agora vamos acessar a pasta do projeto. Ok, essa aqui é a pasta do projeto. Se vocês observarem, foi criado um arquivo chamado exemplo res_resource.rc. Nesse arquivo RC estão listados os arquivos que foram incorporados ao exe. Se nós abrirmos com um editor de texto simples, pode ser pelo bloco de notas mesmo, você vai ver que está aqui os arquivos que nós fizemos a incorporação. É exibido da seguinte forma: o nome do resource name, o resource identifier, né? No caso está com o txt1, o tipo do resource e o caminho, né, desse resource aqui na pasta do projeto. No caso, o arquivo txt está dentro da pasta binária, da pasta bin, e no caso aqui não salvou o nome JPG image, não alterou. Vamos alterar isso. Vamos lá no project resource e vamos, aqui no caso alterou. Salvar. Ok, agora alterou. Agora está aí img1, é o nome do resource, é o resource identifier. Aqui é o tipo, né, desse resource e aqui é o caminho do binário. Ok, então já está carregado aqui os nossos resources. Então vamos fazer um teste. Vamos extrair esses arquivos e salvar na pasta de destino, ok? Através do projeto. Veja que na pasta de destino ainda não tem nenhum arquivo. Vamos fazer isso via programação. Vamos criar aqui um botão chamado extrair resources. Aí vamos criar aqui um timage para carregar a imagem. Atribuir o nome de img res. E um memo para carregar o texto. Ok, vamos fazer a programação agora. Vamos clicar aqui no botão extrair. Então vamos lá. Primeiro passo, criar as variáveis que vão receber as informações durante o procedimento de extração dos recursos. A primeira variável vai ser o nome do arquivo salvo em disco, que vai receber o conteúdo do recurso extraído do exe. Então vai ser aqui nome arquivo. Isso é uma string. A segunda variável vai ser o file string, que é basicamente o conteúdo, é o string, né? Porque o recurso que está armazenado no exe é um string. Então nós vamos extrair esse string, né, e converter ele em file. Então vai ser um lf string. Então vai ser do tipo lfile string. Ok? E a segunda variável, a terceira variável, aliás, vai ser o resource em si, né? O res. Então resource string.
Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é atribuir o nome do arquivo que vai ser extraído. Inclusive nós temos até que mudar o caminho da pasta de destino, porque a pasta de destino tem que ficar no mesmo nível, né, nesse exemplo que eu estou fazendo, né, no caso você pode fazer de outra forma, mas aqui nesse exemplo a pasta de destino vai ficar no mesmo nível do exe, então nós temos que ir lá na pasta do exe, então vamos copiar, recortar, né, aliás, essa pasta destino e colar ela aqui no mesmo nível do exe, ok? Então vamos atribuir o nome aqui. Ponto, né? Que é o nível do binário, destino, barra e o nome do arquivo que vai ser responsável por armazenar o string e gravar esse conteúdo em disco. Então, no caso aqui vai ser arquivo txtx, extraído, ponto txt. Então atribuímos aqui o nome do arquivo. O segundo passo agora é criar, instanciar, aliás, o file stream, né? File stream.create. São dois parâmetros que ele aguarda, o nome do arquivo e o modo da operação. No caso aqui o nome do arquivo vai ser o nome arquivo mesmo, L nome arquivo. E o segundo parâmetro vai ser, como estamos criando esse arquivo em disco, então vai ser fm create, ok? Certo. Agora nós vamos instanciar o lrs resource_stream.create. Ele espera 3 parâmetros. O primeiro é a instância, né? No caso aqui vai ser o próprio hinstance desse executável na memória, né? O segundo parâmetro vai ser o hasName. Então nós temos que ir lá no project resource and images e copiar o nome do recurso. No caso vai ser o nome do identifier, tá? Importante copiar o identifier. Então escreve aqui entre uma string, né? Então normal, txt1, e o tipo desse resource, no caso aqui vai ser rcdata. Então criamos esse lres, ok? Vamos agora, então agora nós vamos salvar o string em disco no arquivo. Nesse arquivo, underline txt, underline x.txt. Então no caso vai ser save string e passar como parâmetro o nome da variável string, no caso lfs. Feito isso, nesse exato momento, quando dá um save to string, esse arquivo vai ser gerado em disco e vai armazenar o conteúdo do resource, no caso o txt1, ok? Então nós vamos fazer um free and new para o lres, porque aí não vamos mais utilizá-lo. Feito isso, vamos fazer um teste aqui. Vamos dar um build no projeto. Vamos clicar no botão extrair resources. Ok? Importante até colocar uma mensagem aqui, se der tudo certo, né? Set on set exception. Ocorreu ao extrair resources. Vou colocar um format aqui para ficar mais organizado. Format e message. Faltou um parênteses. Ok. Então, se tudo der certo, vai ser, se tudo estiver correto, né? Vai aparecer a mensagem arquivo extraído, esse resource, né? Extraído com sucesso. Bom, já fizemos o procedimento. Vamos lá na pasta de destino para confirmar se foi extraído mesmo. Ok, aqui está o arquivo txt, vamos abri-lo. Abrir com um bloco de notas. E aí está, teste de resource no Delphi.
Ok? Agora nós vamos fazer o mesmo com a imagem. Então agora nós vamos no projeto fazer a mesma coisa com a imagem. Só que agora o nome do arquivo vai mudar, né? Aqui é imagem, JPG, X e a extensão JPG. Vamos copiar aqui o nome do resource, né? Que no caso aqui é img1, é um arquivo do tipo JPG. Então substitui aqui o nome para img1, RT, data mantém. JPG, tudo certo, beleza. Vamos lá na pasta de destino apagar. Inclusive é até bom quando você for fazer isso, extrair resource, você verificar se o arquivo não existir. File existe. Se o arquivo não existir, aí você faz tudo isso aqui, ó. Para não ficar criando, né, toda vez o mesmo arquivo. Tem pelo menos processando, né, a criação do arquivo. De qualquer forma, você verifica se o arquivo não existir, aí você, né, extrai ele do resource. Mesma coisa aqui para a imagem. Beleza. Então, vamos fazer aqui o teste. Antes, vamos excluir os arquivos extraídos. Vamos excluir aqui o arquivo txt que foi extraído. Então, vamos lá no projeto novamente e vamos executar. Extrair resources. O resource extraído com sucesso. Inclusive, nós já até poderíamos carregar esses dados, né? Então, para confirmar que está tudo certo. Mas antes vamos abrir os arquivos, vamos na pasta de destino. Então vamos abrir aqui o arquivo txt. Aí está, teste de resource, ok. E a imagem. Aí está, o monitor. Bom, nós já até podemos fazer agora o carregamento desses dados, né, dessa informação. Vou habilitar aqui o campo, a opção stretch. No memo nós vamos fazer um load from lines, né? Load from file, nome do arquivo. E no caso da imagem vai ser a mesma coisa, né? img has load na picture, load from file, nome do arquivo. Beleza, vamos apagar os arquivos extraídos novamente. Excluir aqui os arquivos. Ok, os arquivos foram excluídos. Antes da gente executar o projeto, só vou colocar aqui a Unity JPEG para poder fazer o load, né, o objeto picture. Bom, então nós vamos agora executar o projeto. Antes eu só vou incluir aqui uma opção. Nós criamos aqui o objeto LFS. Vamos excluir ele, vamos destruir esse objeto também, tanto para o arquivo de texto quanto para a imagem, ok? Vou compilar aqui o projeto, vamos executá-lo e aí está, carregou a imagem do monitor e carregou o texto do arquivo de texto, né, que foi extraído do exe, ok? Bom, essa é a primeira forma de fazer o carregamento e a extração. A outra forma que eu vou mostrar é um pouco diferente, no mesmo sentido, só que um pouquinho diferente a forma de fazer, e a extração é a mesma coisa, né? Só tem essa forma de extrair mesmo. Aliás, tem outras formas, mas de forma geral, a mais utilizada é essa que eu estou mostrando para vocês. Existem outras formas de extrair resource do exe. Então, agora nós vamos fazer o segundo exemplo de como carregar o resource do exe. Então vamos lá. A segunda forma de criar um resource é o seguinte: você vai criar um arquivo de texto. Vamos abrir aqui o bloco de notas. Ok, abrir aqui o bloco de notas, certo? Vamos só copiar aqui o endereço dessa pasta. E nós vamos salvar esse arquivo com a extensão RC dentro da pasta do projeto. Então vamos salvar o projeto, aliás, vamos salvar esse txt, salvar com a extensão RC.
Então, todos os arquivos, então nós vamos atribuir o nome aqui de outros res.rc. Ok, salvar. Então salvamos aqui outros res.rc. Ficou salvo aqui na pasta, ok? Então dentro desse arquivo de texto, né, desse arquivo RC, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa da forma convencional, feita pelo Delphi, né? Vamos atribuir arquivos aqui dentro. Então vamos copiar a pasta bin, o nome da pasta bin. A diferença é que aqui você fica livre para digitar o que você achar melhor. Então nós podemos usar os mesmos nomes, né? Por exemplo, txt, pode colocar txt_1 ou qualquer outro nome. Vamos manter aqui o txt1 ou outro nome, né? txt, por exemplo. Beleza? Espaço, aí você vai colocar espaço e o tipo de dado. Aí o tipo de dado, né? O tipo de resource, você cria o nome. Você pode usar o nome padrão rc_data ou você pode criar o seu próprio tipo. Por exemplo, nós podemos criar um tipo chamado txt_type, né? Fica a seu critério. Espaço e o caminho do arquivo, né? Então, aqui no caso é aspas duplas e você tem que usar duas vezes a barra para separar o diretório. Então nós vamos colocar aqui na mesma o diretório, né, do projeto, porém vamos colocar ponto // bin // e o arquivo que nós vamos fazer a importação. No caso vai ser o arquivo teste primeiro, fecha aspas duplas, salva, e imagem, né? Vamos colocar img mesmo e o tipo img type, ok? O caminho é o mesmo, porém nós vamos colocar aqui o nome da imagem, né? Monitor.jpg. E é isso. Então criamos aqui o nosso próprio arquivo RC fora do Delphi e agora nós vamos incorporar esse arquivo dentro do projeto. Como é que nós fazemos isso? Vamos lá no Delphi, Project, Add to Project e vamos selecionar aqui Anyfiles e selecionar o outros res.rc que nós acabamos de criar. E aí está o arquivo. Vamos fechar esse arquivo aqui no... Aliás, vamos deixar ele aberto porque nós vamos precisar criar esses tipos, né, essas constantes. Então já temos aqui o RC incorporado. Já até podemos buildar o projeto. Ele mostrou um erro. Deu um erro de endereço. Canal de... tá. Tá faltando a extensão. txt. Podemos agora buildar. Ok, ele buildou, incorporou esses arquivos também. Ok? E agora para usar, como é que nós vamos fazer? O primeiro passo é criar essas constantes, né? Quando você utiliza o res, né, os tipos padrão, os tipos padronizados do Delphi, aí não precisa. Mas como nós criamos dois tipos aqui, txt_type e img_type, temos que criar essas constantes, declarar essas constantes em algum local, né? Então vai ser txt_type e img_type. Ok? Feito isso, agora nós já podemos fazer a extração desses arquivos, ok? O procedimento, como eu mencionei, é o mesmo. A diferença é que nós agora vamos utilizar o nosso arquivo que nós incorporamos de forma manual. Tudo bem? Então, no caso, vamos pegar o nome do arquivo, que é txt, colocar ele aqui. É do tipo txt_type. Lembrando que no caso nós temos que usar ou fazer um typecast, né, para fechar, ok? Porque esse resource ele é processado em caractere, né, wide char, e no caso ele é serializado. Então temos que mandar ele nesse formato. O mesmo para a imagem, tá?
Vamos pegar o nome da imagem, IMG, colar aqui na exportação do IMG e o tipo é IMG Type. Mesma coisa, fechar e o nome do tipo. Feito isso, já podemos buildar, vamos apenas fechar aqui o arquivo, né? Vamos buildar e agora vamos executar o projeto. Antes da gente fazer a extração, vamos excluir os arquivos extraídos anteriormente. Nós vamos excluir esses arquivos que foram extraídos anteriormente, né, na outra forma. Ok. Agora vamos fazer extrair esses resources. E aí está. Foi extraído os dois resources, o monitor e o texto. Já utilizando essa outra forma, né? Que nós criamos aqui manualmente. Ok, pessoal? Bom, é isso. Esse aqui é como utilizar resources no Delphi. Você pode utilizar essa funcionalidade, né, esse recurso do Delphi para transportar os seus binários. É comum, né? Alguns projetos você transportar os binários via instalador. Se os binários não forem tão grandes, né, forem tamanhos pequenos, que não vão influenciar tanto eles vão influenciar, óbvio que vão influenciar no tamanho do binário final, do exe final, porém, se for um tamanho pequeno, não afeta tanto. Então, se for o caso, vocês podem incorporar no exe, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Se vocês gostaram, né, do vídeo, considere deixar o like, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!